Você sabe o que é o darwinismo social? Sabe como ele foi uma teoria assim muito importante para as práticas segregacionistas do século XX? E sabe que infelizmente ainda hoje ele está presente em grande parte da sociedade? Pois nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho disso. Um dos temas mais importantes da sociologia, aliada à filosofia, talvez seja o darwinismo social. E o que significa isso, não é? Basicamente, é a junção da teoria sociológica do Auguste Comte com a teoria biológica do Charles Darwin. Então vamos por partes. Lá em 1830, mais ou menos, Auguste Comte funda a sociologia, que ele chama de física social. E para o Auguste Comte, esse francês, a humanidade está em evolução, né? Ela passa por três grandes estágios. Primeiro, ele chama de estágio teológico, em que os seres humanos são baseados nas divindades, nas crenças sobrenaturais para explicar os fenômenos da natureza. E ele compara essa fase à infância da humanidade. No estágio intermediário nós temos o que ele chama de metafísico abstrato, que é o nascimento da filosofia. Nós humanos tentamos explicar os fenômenos da natureza racionalmente, só que ainda estamos presos a uma essência, a busca da essência, da natureza, das causas últimas. E por fim, nós teríamos o estágio mais evoluído, que é o estágio positivo científico, em que a observação prevalece sobre a imaginação, em que a racionalidade e o empirismo, a observação empírica, são os critérios mais importantes. E é neste período que surge a expressão amor, ordem e progresso, não é? Ordem seria o princípio estático e o progresso, o princípio dinâmico. Então toda sociedade que seria, digamos, evoluída, ela estaria no processo de ordem e progresso, né? E obviamente estaria no estágio positivo científico. Muito bem, resumindo grosseiramente, essa é a teoria dos três estágios do Auguste Comte, esse positivista. Muito bem, anos depois, Charles Darwin publica A Origem das Espécies, mais precisamente em 1859. E nessa obra, ele, grosso modo, fala da adaptação das espécies, ou melhor, os mais aptos sobrevivem, os mais aptos conseguem escapar da mortalidade, não é? Lembrando que o Darwin não é Lamarck, né? O Darwin não diz que as espécies vão, entre aspas, se moldando ao ambiente. Não. Suponhamos que tem uma girafa com pescoço longo que nasceu por uma mudança genética casual e ela cruza com outra girafa de pescoço longo e essa espécie de girafa sobrevive porque consegue alcançar a folha mais alta. Não é porque os pescoços das girafas vão crescendo para alcançar a folha. Muito bem, então os mais aptos sobrevivem, é isso que me interessa da teoria do Darwin. O que foi feito no final do século XIX? Então, juntou-se a ideia de que existem culturas, etnias, raças superiores, com a ideia de que os aptos, os mais fortes, sobrevivem. Vocês podem imaginar o perigo que é a junção dessas duas teorias. E é isso que nós chamamos de darwinismo social, uma teoria que era considerada, digamos, científica no final do século XIX, né? Acreditava-se, portanto, que existem culturas e raças superiores e aquelas que não chegaram ao seu estágio mais desenvolvido ou devem ser, digamos, ensinadas e trazidas pelas sociedades mais desenvolvidas ou, em última instância, como muito bem fez o nazismo, né? Nós sabemos das atrocidades cometidas pelo nazismo, devem ser exterminadas. Essas culturas deveriam ser exterminadas. Portanto, o darwinismo social, final do século XIX, começo do século XX, ela foi uma teoria que alicerçou ideias segregacionistas, o apartheid, o nazismo, o fascismo, toda aquela compreensão de que existem culturas ou raças superiores está pautada
nessa teoria da junção entre Darwin e Auguste Comte. É bom conhecer a história, como diria o Burke, né, Edmund Burke, para não repeti-la, né? Acho que essa é uma das grandes importâncias de estudar história, filosofia e sociologia. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Um grande abraço a todos vocês.